Olá pessoal, então agora a gente vai começar a entrar no conteúdo mesmo do curso e essa daqui, na minha opinião, é a aula mais importante do curso inteiro, porque a gente vai definir exatamente o que é Kaizen. E por que é importante a gente definir o que é Kaizen? Por causa que essa palavra é uma palavra muito mal compreendida dentro da rotina das empresas, dentro do nosso universo corporativo atual, principalmente no Brasil. Confunde-se muito Kaizen com melhorias pontuais, confunde-se muito Kaizen com programas de melhoria mais estruturado por uma equipe de engenharia, por uma equipe de qualidade, enfim. Kaizen não é bem isso, apesar dele ser melhoria, né? Então vamos começar fazendo essa definição. Eu acho que a melhor maneira da gente entender isso, né, é entender do jeito que um cara chamado Imai explica no livro dele Gemba Kaizen. Esse Imai é um baita de um expert, né, japonês sobre melhoria contínua do jeito Kaizen. E ele escreveu vários livros, esse Gemba Kaizen é um exemplo bem interessante, né? E além de ter fundado um instituto que chama Kaizen Institute, onde ele dá uma definição muito clara que fez muito sentido na minha cabeça. Ao contrário do que a gente ouve no dia a dia, que Kaizen é, nossa, Kaizen, mudar para melhor, né, do japonês, né, falando que é melhoria contínua, ele avança um pouquinho nisso para deixar claro que o Kaizen, do jeito ocidental, o Kaizen, a essência da palavra, é diferente de solução de problemas, que é uma coisa muito difundida no Ocidente, que é um jeito ocidental de se fazer melhoria. Ele não é basicamente só melhoria, mas ele é uma melhoria descentralizada. Para explicar isso, o Imai coloca uma coisa bem interessante, uma explicação bem interessante, que ele fala assim, bom, a gente tem duas coisas que nós fazemos na empresa, né? Os japoneses chamam a primeira coisa de manutenção, e aqui não é só manutenção do jeito ocidental, né? Que é arrumar uma máquina ou consertar alguma coisa, né? Ah, meu carro quebrou, vou dar manutenção nele. Não, não é isso. A manutenção, o sentido de manutenção japonês são todas as atividades que eu realizo para um sistema entregar aquilo que ele foi projetado para entregar. Então, aqui dentro de manutenção, a gente tem o conceito de operação, que é aquela atividade do dia a dia, né? Uma fábrica de canetão precisa fabricar canetão. Então, eu preciso injetar peça plástica, montar esse canetão, preciso fazer tudo isso. Isso, no Ocidente, é chamado de operação. No Oriente, é dentro de manutenção. E a manutenção propriamente dita, que é consertar uma máquina. Ah, então quebrou a máquina que eu uso para montar o canetão. Então, o meu sistema fábrica de canetão não consegue entregar aquilo que ele foi planejado para entregar. Então, eu preciso realizar uma atividade, consertar a máquina de montagem para voltar o meu sistema a entregar aquilo que ele foi projetado para entregar. Tudo bem? Então, isso é a manutenção do jeito oriental de ver a coisa. E a outra coisa que a gente faz é o que a gente chama de melhoria, né? Melhoria é eu olhar o sistema e fazer com que o sistema entregue aquilo que ele foi projetado de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou fazer mais canetões com menos desperdício, ou mais canetões em menos tempo, ou mais canetões que gastem menos energia. Então, são atividades que eu olho, analiso criticamente o que está acontecendo ali do canetão e vou, né, tocar adiante, certo? E essa atividade de melhoria, segundo o Imai, podia ser feita de duas maneiras. A maneira famosa, que é o problem solving, né, ou solução de problemas, que é a lógica ocidental do Pareto. Então, como é que funciona isso daqui? Pô, como é que eu melhoro o meu sistema? Eu posso pegar, por exemplo, o famoso gráfico de Pareto dos problemas mais corriqueiros lá da minha produção de canetão e vejo que, quebras na máquina de injeção da carenagem da caneta. É a minha maior voz. Daí eu abro um projeto de melhoria estruturado, coloco lá um engenheiro que vai analisar isso basicamente usando método científico, usando técnicas avançadas, estruturadas e mudo o sistema. Então, isso daqui, eu estou saindo de uma série de problemas e estou fazendo uma melhoria mais estruturada. Que todo o pensamento, para quem acompanha a gente, já viu ali aquele curso nosso de metodologias para excelência operacional,
É meio que a ideia do Six Sigma, né? Quem já fez curso de Green Belt, White Belt, enfim. Eu vou e abro um projeto estruturado para resolver problemas crônicos. Eu estou fazendo melhoria? Eu estou fazendo melhoria. Só que isso daqui, gente, não é o Kaizen da maneira que o Imai coloca. Então, a gente quer entender nesse curso essa outra abordagem, que é o Kaizen. E para explicar esse Kaizen, a gente tem que pensar na natureza de como que cada pessoa trabalha na empresa. O Imai coloca um gráfico muito interessante que mostra que quando a gente sobe na nossa hierarquia na empresa, eu saio lá de operador para líder de turno, coordenador, gerente, diretor, enfim, quando eu subo ali na hierarquia, eu divido o meu tempo menos em atividade de manutenção e mais em atividade de melhoria, certo? Então, por exemplo, o operador central, lá, o operador que está trabalhando na máquina, ou que está trabalhando no serviço, aquele cara que está entregando valor para o cliente, que está trabalhando na produção mesmo, né? Ele passa muito tempo realizando atividade do dia a dia e pouco tempo realizando melhoria. O gerente, não. O gerente, ele já está muito mais interessado em olhar isso daqui e melhorar o sistema do que realizar a tarefa de manutenção. Ele realiza a tarefa de manutenção? Ele realiza. Se, por exemplo, um dos fornecedores dele fala que não vai conseguir entregar matéria-prima para a fábrica, ele para tudo que ele está fazendo e vai correr atrás de garantir que essa matéria-prima chegue. Só que essa atividade dele correr atrás da matéria-prima é manutenção. Ele está trabalhando para o sistema entregar aquilo que o sistema foi projetado para entregar. Ele não está pensando em melhorar o sistema. Agora, no dia a dia, ele também está coordenando equipes de caras ali vendo problema, ele está analisando como que ele vai bater uma meta, ele está tentando comprar equipamentos melhores, tudo isso é pensamento de melhoria, certo? Então a gente sai, né, de um cara que trabalha com muito pouco com melhoria para ir trabalhar com melhoria cada vez mais. O Kaizen, olha que coisa genial. O Kaizen é fazer isso daqui, ó. Dar tempo para a base pensar em melhorias. Então, isso é Kaizen. É dar tempo para a base pensar em melhoria. E esse tempo, não só um tempo, mas eu diria um método, dá uma oportunidade de forçar a base a pensar em melhoria. Que quando todo mundo na base está pensando em melhoria, todo mundo ali está pensando em como que eu vou melhorar, fazer o canetão mais rápido, não sei o quê, o desempenho da organização como um todo evolui muito, porque eu tenho, cada pessoa não é só o gerente e só o engenheiro, não, todo mundo, cada um ali está pensando em como deixar o negócio funcionar melhor, como que fazer a empresa ganhar competitividade. Então, o Kaizen, ele é diferente da solução de problemas, que é uma melhoria concentrada na mão de quem detém muito conhecimento ou detém muito poder hierárquico na empresa. Ele é uma melhoria descentralizada, espalhada por toda a base da organização. Esse é um dos pontos, Kaizen é um dos pontos centrais do que a gente chama de Lean, do sistema Toyota de produção, de toda a maneira moderna aí que a gente enxerga. E isso daqui, né, apesar de ser um conceito mais complexo, ele tem que ser implementado de maneira simples, né? Então eu tenho que criar maneiras do cara aqui trabalhar de uma maneira simples para gerar essas melhorias. E não é fácil, tá? Apesar de ser simples, não é fácil muitas vezes. Porque esse cara aqui, ele não vai só ter que ter, né, o tempo dele pensar em melhoria. Ele vai ter que ter também um foco, porque a princípio ele não sabe no que vai fazer a empresa ganhar mercado, no que vai fazer a empresa se destacar para o cliente. Quem sabe é a gerência. Então o gerente tem que passar esse foco aqui. E ele precisa de um método, que é conhecimento para ele olhar para as atividades que ele está fazendo e gerar melhoria. Isso é implementado de maneira simples. Uma das implementações mais legais de Kaizen na base é o que a gente chama de gestão da rotina do dia a dia, né? Ou gerenciamento da rotina ali do chão de fábrica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse curso, a gente tem até outros cursos
aprofundando mais sobre isso, por exemplo, o Gemba Walk. Mas a ideia é muito simples. Eu coloco lá um quadro de gestão à vista, lá no chão de fábrica, e pego o líder de turno, né, o líder desses operadores aqui, e mudo a rotina dele. Então, todo dia de manhã, ele reúne todos os operadores em frente a esse quadro aqui, e nesse quadro tem lá um indicador dele, que é a meta. Quando eu coloco um indicador, eu estou dando um foco. Por exemplo, esse foco, ele pode ser em produção. Então, eu tenho um gráfico, né? Eu estou dando um zoom aqui nesse pedaço. Eu tenho um gráfico que aqui tem a produção histórica. Então, todo dia ele está produzindo 10, 20, 30 toneladas, sei lá, de algum produto. E eu quero que ele produza aqui, sei lá, 50. Que é uma meta ambiciosa, é uma meta melhoria, não é? Se ele fizer do jeito que ele sempre fez, ele não vai conseguir bater essa meta. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente no dia a dia para ele conseguir bater essa meta. Então, eu coloco ali a minha linha meta, né? Então, todo dia ele junta de manhã com os operadores e fala: pessoal, o nosso objetivo hoje é fazer X produção. Tudo bem? Alguém vê algum problema? Daí um cara fala: ai, mas a solda, a máquina de solda não está pronta, a gente não vai conseguir soldar para fazer um setup. Ou, a manutenção falou que eu ia ter que parar 10 minutos, enfim. Ele coloca aqui todas as anomalias e vai listando essas anomalias aqui, ok? Depois ele fala: alguém tem alguma sugestão? Ah, essa máquina de solda não tá boa? O meu vizinho tem uma máquina de solda, eu vou pedir emprestado já de manhã para esse problema da máquina de solda não impactar a reunião no final do dia, desculpa, a produção no final do dia. Daí ele lista sugestões. Daí no final do dia ele vai lá e vê: puta, eu produzi aqui. Ah, e abriu um gap, né? Eu tenho um gap, uma lacuna, não foi tudo que eu deveria produzir. Daí, no final do dia, de novo, essa reunião. Pessoal, por que a gente não conseguiu? Ah, por causa disso, disso, daquilo. Lista todas as anomalias. E daí ele vai trabalhando todas essas anomalias. É um jeito mega master simples, que eu tô dando tempo. Eu dou 15 minutos no começo do dia e 15 minutos no final do dia, mas todo mundo aqui na produção tem tempo para pensar no que vai melhorar. Eu dou foco, que eu estou dando claramente o indicador que tem que ser melhorado, e eu dou método, que é essa reunião, e o método de procurar anomalia e ter sugestão para resolver essa anomalia. Essa é uma maneira de implementar essa dinâmica do Kaizen, que é o que a gente chama de Gemba Walk, né? Obviamente que todo mundo está alinhado. O gerente dá essas metas, o gerente passa aqui colocando. Quanto mais treinamento eu dou na base, melhor vão ser as sugestões de melhoria. Isso é um dado interessante, né? Teve uma pesquisa que ficou famosa lá do MIT, que falou, comparou um operador, um trabalhador americano e um trabalhador japonês. O japonês tinha muito mais produtividade, mas ele recebia, em média, 5 vezes mais treinamento em ferramenta de melhoria, em técnica de melhoria, em ideias, até mesmo sobre o que ele está fazendo objetivamente, do que um americano. Lógico que um cara mais treinado vai ser mais eficiente. Não tem como a gente melhorar a nossa eficiência, melhorar a nossa produtividade sem trabalhar as pessoas que estão com a gente. Certo? Então isso daqui é uma dinâmica que a gente pode implementar o Kaizen. Mas o Kaizen está lá. Todo mundo trabalhando, melhorando algumas coisinhas para bater um foco. Então aquela melhoria descentralizada, não está na mão do gerente. O gerente não vai lá e fala o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Eu falo, vocês obedecem e eu quero que você trabalhe, eu não quero que você pense. Não, isso não é Kaizen. O Kaizen é todo mundo trabalhando aqui de baixo para cima. Uma outra ideia de Kaizen que faz muito parecido são aqueles programas de sugestão que várias empresas têm e a gente vai comentar bastante. O que é a ideia do programa de sugestão? Bom, esse cara aqui, ele pode pensar numa melhoria do dia a dia, coloca lá um chamado, né? Essa ideia que é a ideia dele, essa ideia vai ser trabalhada, implementada e medido o resultado. Eu estou dando tempo, que é o cara pensar na ideia, às vezes eu faço até uma semana onde todo mundo vai pensar nessas ideias. Estou dando foco, que é o processo a ser trabalhado, né? Eu posso até dar indicadores que vão ser impactados. E o método é o programa de sugestão. Então a gente pode fazer de diferentes maneiras e temos o curso inteiro para falar dessas diferentes maneiras. Eu não tenho que esgotar esse assunto nessa aula. Tudo bem?
Então, com isso, gente, espero que tenha ficado muito claro o conceito de Kaizen. A gente pode até formalizar o que é Kaizen. Vamos para a definição. Então, Kaizen é um conceito fundamental para que as organizações articulem todo o seu quadro de funcionários, né, todo mundo lá na base, de maneira simples em busca de melhoria focada de seus processos ou serviços, processos e serviços. Então, todo mundo está trabalhando ali. Então, isto é Kaizen, né? Esse conceito pode ser aplicado através da gestão da rotina, né? Esse quadro é um exemplo de gestão da rotina, ou através de programas de sugestão, programas estruturados. Tudo bem? Independente de como você queira implementar o Kaizen, né, até depois desse curso aqui, a gente tem que saber, né, que o Kaizen ele vai ser sempre alinhado com o interesse da organização. Não adianta eu pedir sugestão que as pessoas pensem em melhorias que não são melhorias que vão ter impacto no desempenho do negócio. Eu já vi várias empresas onde todo mundo melhorava uma coisinha e a empresa quebrou, porque o cerne dela não estava sendo melhorado. Eu tenho que melhorar o quê? Eu tenho que melhorar aquilo que vai gerar vantagem competitiva, que vai fazer o cliente escolher a minha empresa do que o concorrente, né? Ah, eu posso achar que, um canetão verde-limão é muito melhor. Para mim é muito melhor, mas para o meu cliente. E quem sabe, né, o interesse do cliente é a gestão da organização. Então isso daí tem que estar muito alinhado. Tem que ser colaborativo, envolvendo todos, né? O Kaizen, ele não é uma coisa do departamento de qualidade, onde o analista de qualidade vai gerar as melhorias, o engenheiro vai gerar a melhoria. Não, todo mundo tem que estar envolvido numa experiência de Kaizen. Todo mundo, eu digo a base. Todo mundo que está agregando valor ali, todo mundo que está trabalhando. Então ele vai envolver todas as áreas da organização e vai ficar internalizado na cabeça de todo mundo. Isso é Kaizen. Se está só numa área, não é Kaizen. Pode ser melhoria contínua, não estou falando que não pode, mas não é Kaizen. Ele tem que ser focado no Gemba, né? O Gemba, essa palavra lá do japonês, é o lugar onde o trabalho acontece. Então é o chão de fábrica, é a frente, o front, né? Então ele tem que ser trabalhado ali. Deve permitir o desenvolvimento sincero das pessoas junto com o desenvolvimento dos processos. Eu tenho que pensar que a pessoa que está gerando uma sugestão, ele tem que usar esse programa de sugestão para a segunda sugestão que ele gerar ser melhor que a primeira. Certo? Então a mesma coisa aqui. A primeira sugestão que ele dá tem que ter uma evolução, uma maneira de ele aprender para a segunda ser melhor que a primeira. Então eu tenho que ir desenvolvendo as pessoas e desenvolvendo a capacidade de gerar melhoria dessas pessoas com os programas. E por fim, eu tenho que produzir ganhos reais e palpável para a organização. Ele tem que gerar um ganho mensurável. Eu tenho que ter um indicador que está sendo impactado por um programa Kaizen. O Kaizen não é abraçar a árvore. O Kaizen ele é muito objetivo. Aqui, as sugestões têm que ter impacto no indicador que é a produção. Aqui, aquela sugestão que era dar tem que ter impacto numa redução de custo, num ganho de produtividade. Não adianta, nossa, eu fiz o canetão verde, olha como ele ficou mais bonito. Não, mas o que você está medindo? Esse mais bonito é o quê? O que você vai fazer? Certo? Então ele tem que ser mensurável. Então, gente, isto é Kaizen, uma melhoria descentralizada, colocadas por todos num sistema simples dentro da empresa, que vai gerar ali um impacto que a gente quer no indicador de interesse, vai melhorar a gente continuamente. É uma coisa bombástica, né? É um conceito que a gente não está acostumado no dia a dia, muitas das empresas não estão acostumadas com isso. Mas, quando bem implementado, ele dá resultados maravilhosos. A gente, inclusive, vai ver um case sobre isso e evidenciar o impacto que uma iniciativa de Kaizen tem sobre esses indicadores. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre a importância do Kaizen. Quando que eu devo usar o Kaizen e por que ele é importante. Até a próxima!